Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Leão aqui com vocês novamente, vindo lembrar que dia 19 de fevereiro é o dia do esportista. E é claro, todos vocês sabem quantos benefícios o esporte traz pra gente e que ele transforma vidas. Mas o meu convite agora é para que você conheça a transformação que o esporte fez na vida dos nossos profissionais de educação física. Segue aí. Meu nome é Luiz Eduardo, mais conhecido no meio do esporte como Mineiro. Eu sou oriundo do handball, mas acabei trabalhando com o voleibol, né? Trabalho aqui no SERC já há mais de 20 anos. Fala pessoal, aqui quem está falando é a professora Ellen Rosa. Sou formada em Educação Física, fui atleta de basquete. Hoje eu sou técnica da Seleção Brasileira Sub-18 e Sub-23 do 3x3. Também professora técnica no Instituto Mangueira do Futuro, no gênero feminino, e no Fluminense Futebol Clube, no gênero masculino. Eu sou Wagner Lírio, sou professor do Grupo SERC de Ensino. Também sou analista de desempenho da Seleção Olímpica de Judô. Já participei de 2 ciclos olímpicos, Rio 2016 e Tóquio 2020. Sou o professor Sérgio Mesquita, do SERC. Eu dou aula no Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, nas modalidades de futsal e handball. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Leão, hoje coordenador de Educação Física e Esporte do Grupo SERC. Até um pouco tempo atrás ainda professor de futsal e treinador das equipes de futsal, mas com uma longa história no SERC. Sem o esporte, acho que eu não sei se eu faria outra coisa não. Eu fui atleta durante muito tempo e passei a ser técnico, professor. Passei para outras faculdades, mas eu optei pelo esporte. O esporte me deu tudo que eu tenho na vida. Me deu os amigos, me deu os atletas, os empregos, tudo. Tudo esporte, para mim, sem esporte, eu acho que eu não seria nada. Defini o esporte na minha vida como gratidão, porque ele me ensinou hoje a ter tudo que eu tenho foi através do esporte. A minha educação vem junto, né, óbvio, da minha família, mas veio dentro do esporte. O basquete me proporcionou isso. As minhas viagens, né, as minhas amizades vieram através do esporte. Então acho que a palavra que eu tenho do esporte na minha vida é gratidão. Na verdade, o esporte me deu as principais oportunidades de vida. Eu estudava numa escola municipal, né, e um professor, vendo eu jogar, me convidou para uma escola particular. E isso eu consegui, né, estudar numa escola melhor, até a faculdade, até meus cursos de especializações, através de bolsa de estudo. Então o esporte para mim, ele na verdade foi a porta de entrada para mim estar aqui hoje, né, sendo professor. Bom, o esporte na minha vida ele significa muita coisa, né? E essa significância ela se divide em 2 etapas. Primeiro, na minha vida, antes de ser professor, eu comecei no esporte com 7 anos de idade, como atleta de futsal. Fui até o adulto, né? No futsal a gente não fala profissional, fala adulto. Então, uma vida inteira jogando futsal, competindo, né, pela federação, mas praticando praticamente todos os esportes, né? Aqui no SERC, por exemplo, onde eu fui aluno, eu competi em vôlei, natação, atletismo, handball, o próprio futsal. Então assim, o esporte sempre esteve muito presente e me transformou em uma pessoa muito comunicativa, que sabia lidar com as outras pessoas. Então tenho certeza que contribuiu muito para me formar como cidadão. Judô é um esporte maravilhoso, eu sou suspeito para dizer, né? Eu sou apaixonado pelo judô. É um esporte que me deu a oportunidade de chegar à seleção brasileira, que como atleta era o que eu buscava. E tive a felicidade de chegar profissionalmente. Então é um esporte que mudou minha vida. Um dos momentos que me gerou mais orgulho foi um momento que eu não comemorei. Foi um momento que eu montei uma equipe de uma escola, um colégio municipal, e fui jogar contra a escola onde eu estagiei, onde eu trabalhei, dei aula. E meu mentor, meu mestre principal estava nessa escola. E nós fizemos uma partida um contra o outro e meu time ganhou do dele. Eu tive orgulho do meu time. Aí cheguei perto dele quando acabou o jogo e falei assim, olha só, eu não estou comemorando isso. Ele falou para mim assim, eu tô, porque você deu certo. Eu tenho algumas histórias, mas eu escolhi uma para estar contando, que foi meu primeiro campeonato mundial, que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional para a Indonésia, né, um campeonato sub-18 representando o Brasil no campeonato 3x3, onde a gente ficou em 12º lugar.
conhecer um país totalmente diferente, cultura diferente. E aí tive algumas histórias, conheci outros países, né, de conversar, da gente trocar ideia, conversar um pouco sobre o basquete. Acho que essa foi a minha primeira história marcante. Desde o momento que eu me formei, eu acho que foi um dos meus maiores orgulhos. Mas também quando eu comecei a ver, né, meus alunos virando não só atletas, mas tendo uma profissão, e você poder contribuído um pouquinho ali, eu acho que esse é o maior orgulho. Alguns atletas também já chegando a jogar na seleção brasileira, então isso aí eu acho que é o principal orgulho que o professor pode ter. Alguns atletas também que eu tive a oportunidade de treinar no handball, né, Marcos Vinícius, Davi Sermen, muitos atletas que passaram, né, que eu tive um pouquinho de contribuição e conseguiram chegar em seleções, então isso é muito bom. Eu tive um aluno aqui na escola chamado André Vitor Avelar, né, que chegou para mim com uma sarcopenia, com umas questões de membro inferior, mas principalmente com uma proibição do médico de jogar futsal. E aí eu conversei com a mãe, entendi o que ele tinha, liguei para o médico, conversamos com o médico, expliquei para o médico que ele podia sim jogar e que aquilo ia fazer bem para a sarcopenia dele e para outra questão que ele tinha nos membros inferiores, né, que era algo que dificultava ele inclusive de andar, imagina de jogar futsal. Enfim, isso ele era bem novinho, não lembro a idade agora, mas talvez uns 6, 7 anos. E aí com uns 9, 10 anos ele foi jogar o primeiro campeonato, né? E teve um pênalti lá no final, eu coloquei em quadra para bater o pênalti, a mãe dele brinca comigo que por pouco ela não infartou por minha culpa, ela teve que sair de lá, não lembro se foi, acho que foi para o hospital com a pressão muito alta, foi uma emoção assim, fora do comum, e ela já descreveu isso para mim várias vezes. Então, dentre todos os orgulhos que eu tive, esse foi um dos primeiros, eu tinha pouco tempo de profissão e foi aqui no CERC, então acho que vale muito essa história. O momento que mais me marcou no judô foi a participação dos Jogos Olímpicos, Rio 2016, que foi meu primeiro contato com um grande evento, um evento de uma proporção absurda, e onde eu pude conhecer e ter contato com diversos atletas que eu apenas admirava pelo vídeo, pela forma de competir. Então tive a grande oportunidade de participar, né, e trocar experiências e acompanhar mais de perto. Então foi um momento muito marcante para mim. Eu tenho maior paixão por dar aula. Eu não me vejo numa coordenação, não me vejo, já fui coordenador de clube, já fui tudo, mas sempre nunca quis ficar fora da quadra de aula, de dar aula. Gosto de estar ali dentro da quadra, no meio da criançada, brinco, chego praticamente a ter a idade deles ali brincando com eles, zoando o plantão deles todinho, o tempo todo. Tem vários jogadores que eu treinei que são meus orgulhos. Um deles está nos Estados Unidos, é o Léo, saiu aqui do CERC. As últimas histórias nossas são tudo referente ao CERC, ao Colégio CERC, né? E o Centro Esportivo também. Nós temos a Stephanie, que é uma menina que saiu da favela do Jacarezinho, foi a capitã saiu daqui da escolinha do CERC, jogou no Fluminense, estava no Barueri, voltou agora novamente para o Fluminense, é a capitã da seleção brasileira sub-19, sub-20. Tem a Larissa, que é a levantadora do São Caetano. Dar aula é um processo que completa a vivência do judô para o professor Wagner, né? Eu costumo dizer que eu aprendo muito com as crianças e no mesmo momento que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, né? Então é um processo muito legal, aquela sinceridade, aquela troca de, às vezes, um abraço, um olhar, um aperto de mão. A criança passa uma sinceridade tão grande, isso é uma coisa que é muito marcante para mim. Hoje, né, como professor, eu vejo que muitas vidas a gente consegue mudar através disso, então hoje eu dou muitas oportunidades também para muitos alunos, através da nossa interação, das nossas aulas, que na verdade também o esporte ele não é só o jogo em si, né? São as nossas relações que a gente constrói, então isso aí é um dos principais pilares que eu carrego comigo, né? E eu tento passar sempre para os meus alunos isso. Dar aula é tentar fazer com que as crianças, os adultos se apaixonem pela minha modalidade, que é o basquete. Eu digo que o basquete é o melhor esporte do mundo, então eu tenho que dar aula com todo o amor, todo o carinho, toda a paixão que eu sinto pela modalidade e fazer com que as pessoas gostem da mesma forma com que eu gosto. Professor Irapuã, meu mestre. Professor Irapuã, tem também o professor Amário e o professor Mauro Versosa. São os meus 3 primeiros técnicos na vida, meus 3 primeiros professores.
porque eles eram muito certos. Eles sempre ensinaram pra gente o que era certo. E dizem que eu tenho um bocado de cada um, né? Eu peguei um bocadinho de cada um para seguir minha carreira. E toda vez que eu posso, eu tô junto deles. Falo com eles praticamente todo dia. Estão com 87, um está com 87, 86 e 85 anos. Eu mantenho contato com eles até hoje. Acho que ídolos a gente tem dentro do esporte, mas os meus ídolos são os meus pais. Foram eles que me inspiraram a continuar no esporte, a me dedicar a ele. E eu acho que é para eles que eu faço tudo, eles são de fato a minha inspiração. O meu principal ídolo, né, é o meu professor, que me deu a oportunidade lá na escola municipal, viu algum potencial em mim, que é o professor Paulo Célio, né? E eu tive com ele desde 11 anos até 27 anos da minha vida, convivendo meio que diariamente com o atleta. Então, o meu ídolo máximo, eu posso dizer, na profissão, pessoal também, construção de família. As pessoas que mais me inspiraram no judô, por incrível que pareça, não foi nenhum judoca, nenhum judoísta. Foram meus pais, né, que sempre acreditaram, sempre investiram com todo esforço, né, para que eu pudesse ter um bom estudo, para que eu pudesse alcançar lugares dentro do judô. Eles nunca mediram esforços, sempre trabalharam muito, as coisas nem sempre foram tão fáceis. E eles sempre fizeram o melhor que eles puderam para mim. Então, meu maior motivo de orgulho, minha maior aspiração dentro do esporte, dentro da minha carreira profissional, são meus pais. O esporte é minha vida.